Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia de paz na presença do nosso Pai. O Pai presente. E que se manifesta. 2026. Grandes conquistas. Amém. Né? Grandes coisas o Senhor vai fazer. Fará, sempre faz. Amém. E nós continuamos em Atos dos Apóstolos hoje, no capítulo 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém, igreja? Amém. A partir do verso 6, nós vamos ler vários versículos, tá? Amém. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegando a Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, no dia de sábado saíram fora das portas para a beira do rio, aonde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai à minha casa e ficai ali. E aconteceu que, indo nós às orações, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. E Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de lucro havia perdido, prenderam Paulo e Silas, apresentando aos magistrados, dizendo: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro, acordando e vendo as portas abertas, tirou a espada e quis se matar. Mas Paulo clamou dizendo com grande voz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aleluia. A gente, começando de trás para frente, a gente entende assim, né? O quanto Deus nos ama, o quanto somos preciosos para o Senhor, né? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Olha só, olha esse movimento que acontece. O mover de Deus. O mover de Deus, né? Ô, gente, isso é maravilhoso. Aqui começa a contar aqui o texto acerca do Espírito Santo impedir Paulo e Silas de pregar em determinados locais. Aí você pensa assim, né? Por quê?
a pregação não é boa, não é o que a gente veio para fazer, é a palavra de Deus. Mas o texto deixa claro que o Espírito Santo que impeliu. E mais do que ele impelir, foi Paulo e Silas obedecer. Porque Deus fala com a gente, às vezes a gente faz, vamos fazer ali um atalho, né? Deus manda a gente para a direita, a gente fala, eu vou para a esquerda, corto o atalho, vai mais rápido. Mas Deus recalculou a rota aqui de Paulo e Silas. Ele tinha propósito, e Deus é Deus de propósito, né? E nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos fala. E precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Porque aqui o Espírito Santo moveu Paulo e Silas e eles obedeceram e foram de acordo com o que ele estava falando. E aí, nesse mover do Espírito, eles se encontram com uma turma de mulheres, com uma turma de pessoas. E aí, quando fala uma turma, você fala todo mundo veio, né? Olha para você ver. A palavra diz que Lídia ouviu. O coração dela amoleceu para aquilo que estava sendo anunciado, se abriu. Então, assim, num montante de gente ali, cita a vida de Lídia. Então, quer dizer, a gente precisa estar atento a isso também. Às vezes você está com um grupo de gente, aí você quer que todo mundo ouça aquilo que você está falando. Às vezes Deus te levou ali para ministrar com uma pessoa. Não que as outras, numa outra ocasião, a gente não sabe o agir de Deus, por isso a gente tem que estar sensível. E Lídia ouviu, o coração dela se abriu, e o abrir do coração levou ela e a casa dela a servir a Deus. Né? A palavra diz que até batizada Lídia foi. E aí o texto continua, e nesse caminhar de Paulo e Silas, eles encontram uma jovem possessa, que precisava ser liberta. E é incrível aqui, porque a palavra diz que Paulo falou imediatamente, o espírito mal saiu dessa moça. Então, houve aqui libertação, houve aqui conversão, houve aqui batismo. Olha para vocês verem o que Deus faz, né? E aí essa moça foi liberta. Por causa da falta de grana que o povo ia ter pela libertação dessa moça, porque ela trazia lucro para eles, mandaram açoitar Paulo e Silas. E lá vai Paulo e Silas. Na prisão. Não, gente. Ele estava lá, eles estão aqui já, né? Açoitado. Porque eles pregaram a verdade, porque fizeram o que era certo. Então, às vezes você fala assim, mas eu estava no caminhozinho certo, me veio e aconteceu uma outra coisa. É propósito de Deus. Acontece coisas assim que a gente fala assim, não é possível que eu estou vivendo isso. Mas se você é servo, se você é filho, se você ouve, Deus está contigo. A poderosa mão de Deus está com você. A gente precisa acreditar dessa maneira. E eles vão parar onde? Num dos textos mais lindos, né? Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Eles estavam encarcerados, açoitados, com um monte de guarda, não tinha como sair dali. E eles adoram, eles oram diante do seu sofrimento, diante da sua dor, diante daquilo que você está vivendo, a circunstância da sua vida. O que você e eu temos feito? Eles adoraram, eles oraram e o terremoto aconteceu. Esse terremoto a gente sabe muito bem, né? O agir de Deus, né? E o carcereiro, porque teve uma visão, eu esqueci de me falar, porque é tanta coisa. Paulo teve uma visão de um homem que pedia socorro, que pedia ajuda. Esse homem, esse carcereiro, olha para vocês verem o poder de Deus. Paulo teve uma visão, ele foi levado lá no cárcere. Mas ele podia ter sido levado tomar um café na casa de alguém, né? Mas é o agir de Deus e a gente tem que obedecer. E lá no cárcere, quando acontece o terremoto, o milagre atentou esse homem. Ele não só temeu a Deus, mas ele gerou um arrependimento no coração desse homem, que ele pergunta para Paulo e Silas, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que lindo isso.
o desejo desse homem de ser salvo. E olha o que Paulo responde: crê. É crer. Ô, gente, às vezes a gente vai falar isso para a pessoa, a gente quer que a pessoa creia. É tão mais fácil crer do que fazer tantas outras coisas, né? Pois é. É tão mais simples crer em Deus, no Criador de tudo. E ele fala: crê e será salvo tu e a tua casa. E aí o texto diz que que o carcereiro levou ele para casa, ele foi batizado, a casa dele reconheceu o poder e a grandeza de Deus. Paulo e Silas solto, menino convertido, a outra liberta, a outra crente, discipulando já. Olha quanta coisa aconteceu nesse texto. É muito rico isso. Quanta coisa Deus tem para fazer em nossa vida e através da nossa vida. Esse texto aqui é um convite assim aberto para que a gente confie no poder de Deus, no agir de Deus, esteja com o ouvido atento e sensível àquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, tem nos falado, o direcionamento, sabe? Às vezes você fala: eu não quero ir por aqui, mas não é o que você quer. A gente entregou a vida para o Senhor, é o que Ele quer. Às vezes a gente não quer fazer tal coisa, mas é o que Ele quer que a gente faça. E a gente precisa estar sensível a tudo isso. Então é um texto que nos remete à obediência, nos remete à sensibilidade ao Espírito Santo, e aquilo que Deus tem para nós vai se cumprir. Vai ter alguns tropé? Vai ter algumas coisas assim no meio do caminho? Vai, mas sempre Deus está conosco. Vamos orar? Dando a vitória. Dando a vitória. Vamos orar. Não, vamos orar agradecendo ao Senhor. Né? Interessante a gente ter no coração que a obra de Deus, quem faz é o próprio Deus, através da nossa vida. Aleluia. A gente tem que se deixar levar pelo Espírito Santo. Que é Ele que conduz, é Ele que faz, é Ele que move. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no bendito nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nesta manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas, muitas vezes a nossa desobediência ao Teu Espírito, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E conduza-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Amém. para realizar aquilo a qual o Senhor tem nos chamado a fazer. Para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas, Senhor, possam ouvir a Tua palavra e quebrantados possam se prostrar ante o Senhor e receberem da Tua graça e da Tua misericórdia através da nossa pregação. Sim. Nós oramos nesta manhã agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, nos escolhido para fazer esse trabalho, para executar essa tarefa de anunciar a Tua palavra. Nós oramos agradecido no precioso nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Crie. Por isso falei, tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá uma prisão? Impedirá? Eita, Deus maravilhoso, que o Senhor possa usar da minha vida e da sua, em nome de Jesus. Amém, igreja?